Então, quem comanda esse Estado, essa administração, é o primeiro-ministro. Então, é dentro dessa questão que nós vamos ter o quê? Nós vamos ter essa transição do presidencialismo para o parlamentarismo. Só assim o Jango consegue assumir. Qual que era o principal objetivo de fazer isso, de fazer essa transição? Era tirar o foco, tirar o poder administrativo do Jango, tá? E aí ficaria estabelecido, tá, para os anos posteriores, um plebiscito se continuaria ou não o sistema presidencialista, ou o sistema parlamentarista voltaria o sistema presidencialista. De fato, esse governo, né, essa forma de comando, ela não se adaptou aqui. Nós tivemos 3 primeiros ministros, né, conforme está aqui no roteiro de vocês. Nós tivemos inicialmente o Tancredo Neves, né, como um político mineiro, famosíssimo, vai ser um agente da nossa história lá na frente, né, quando a gente estiver falando de final da ditadura. O Tancredo Neves foi também ministro do Getúlio Vargas, então era muito influente ali dentro da política. Então, Tancredo Neves assumiu a presidência brasileira, compôs ministérios, ficou lá por conta de pouco mais de um ano, tá? Depois ele saiu porque tinha eleições nos estados, né? No ano de 1962 ele sai da frente de primeiro-ministro, entrando um outro político chamado de Brochado da Rocha, e também depois o Hermes Lima vai suceder. Então esse sistema ele não se adapta aqui no Brasil. Tem algum, por exemplo, país conhecido nosso que adota esse sistema hoje? Tem. Portugal, ele é uma república, mas não é uma república presidencialista, e sim parlamentarista. Os portugueses têm um presidente, mas quem comanda mesmo administrativamente o país é o primeiro-ministro, né? Então, ocorreu um plebiscito em janeiro de 1963, tá? Esse plebiscito ele levou, tá, em 1963 o retorno e, de fato, o Jango assumir o comando, né? O Jango assumir o comando da República Brasileira, né? Então, ele somente em 1963 o Jango, em janeiro de 63 o Jango assume num clima de instabilidade política, assume num clima de desfavorecimento econômico diante do que? Das altas taxas de inflação, tá? Diante de uma crise econômica sem precedente. Então, havia um aumento da inflação, havia também um temor ali político, né, diante da Guerra Fria. Então, isso tudo foi muito ruim para o João Goulart, né? E aí o que acontece? Ele, de fato, ele vai lançar um plano, né, o João Goulart, ele lança um plano chamado Plano Trienal. Tá aqui, ó, dentro desse quadrinho aqui. Plano Trienal. O que seria esse plano trienal aqui? É um conjunto de medidas, tá, que tinha como principal momento solucionar o déficit público e principalmente implementar as reformas de base. Reformas de base seria o quê? Seria um maior investimento em educação, tá? Uma reforma tributária na área financeira, uma reforma política no campo eleitoral e, principalmente, aqui eu vou sublinhar e vou pôr em negrito, principalmente a reforma agrária. Esse é um ponto tenso em qualquer lugar do mundo, tá? Por isso que eu vou destacar a reforma agrária aqui para vocês. Por quê? Olha só, o João Goulart tinha a ideia de estabelecer uma reforma agrária
desapropriação de terras, ou seja, pegar as terras improdutivas e distribuir para os camponeses que estavam interessados em quê? Os pequenos produtores. O que são terras improdutivas? Aquela que já não serve mais? Não. A terra improdutiva é aquela terra que está ali parada, né, durante anos e anos e anos e não tem nenhum tipo de uso da terra. Só é de um latifundiário, ela está parada. Então, o Estado compra essa terra e passa para os pequenos agricultores, né? Então, o que nós temos em relação a esse ponto aqui? O que nós temos sobre isso aqui? Mexer com a reforma agrária foi um dos pontos de abalo. Será que eu tô forte com o teu amor? Nunca te amo, então te amo. Então, mexer então com a terra, ela vai levar a um abalo sobre o governo do João Goulart. Então, mexer com terra é um problema. Outro grande ponto aqui, então, foi a partir desse momento aqui, que nós tivemos várias exigências, tá, de melhorias. Então, um apoio por parte dos estudantes secundaristas, tá, que é a União Nacional dos Estudantes, contribuiu para que o governo do João Goulart também fosse taxado de um governo que estava aliado com as ideias comunistas, tá? E isso é muito importante ser analisado, porque a taxar o governo de comunista, tá? Esse terror do comunismo, e isso eu tenho que colocar aqui para vocês, esse terror, quando você fala assim, o comunismo, quando você coloca o comunismo como um demônio a ser perseguido e tudo, isso aí foi uma estratégia lá da década de 60, reutilizada num contexto atual de você demonizar a esquerda, você demonizar o comunismo. E isso para atingir apoio de outras classes, principalmente classe A e B, tá? Que são as classes mais favorecidas. Porque aí você tem encontro, você tem base política. E isso a esquerda sentiu muito lá na década de 60, tá? No momento em que nós tínhamos o comunismo, tá? A fachada do comunismo com um grande perigo, esse alastramento do comunismo. E aí, cara, interessante, se vocês quiserem ver um pouco mais, se tiverem interesse de aprofundar em falar de comunismo, sugiro a vocês, tá? Eu sugiro a vocês em ter a leitura desse livro aqui, né? A Era dos Extremos, do Eric Hobsbawm. E ele fala simploriamente que o comunismo não era esse demônio todo, né? Que a expansão do comunismo, na verdade, o terror que foi implantado foi muito mais pelo lado ocidental, principalmente com os Estados Unidos, né? E isso foi trazido para cá, essa política chamada de macartismo, né? Que era a propagação do medo sobre a tentativa de implantação de um comunismo dentro, propaganda em todos os países da América, né? Então, assim, dentro desse contexto aqui, que nós vamos observar essas principais ideias, então. Olha só, então o que nós temos aqui dentro do quadro? Nós temos crise econômica aliado com crise política. Até então, eu não falei de um quadro, de uma ala interessante aqui, importante, que foi o apoio, tá? O apoio do Exército ao golpe de 1964. O então chefe do Estado-Maior, o general Humberto de Alencar Castelo Branco,
ele vai ser o grande mentor ali, tá? Não, do posicionamento de tomada, de queda do governo do comunista, do governo de João Goulart, tá? Então ele vai encontrando, para ocorrer o golpe, ele vai encontrando brechas e vai encontrando fatores que vão levar à derrubada do João Goulart em 1º de abril de 1964. Então vamos lá. O primeiro ponto foi o seguinte: quando chegamos em março de 64, é um mês decisivo. Por quê? O João Goulart ele vai fazer um comício, isso era muito comum, né, os políticos fazerem comícios. Ele foi fazer um comício no Rio de Janeiro, na central do Brasil. Lá tinha bandeiras vermelhas, bandeiras comunistas. E a radicalização do discurso do Jango veio alertar, né, e veio colocar combustível nessa oposição para derrubá-lo lá em março, 1º de abril de 1964. Como? Ele, em um determinado ponto do seu discurso, ele fala sobre a reforma agrária, que faria reforma na lei ou na marra, tá? Então, fazer reforma agrária, você mexe com a elite política e a elite econômica brasileira, que é a elite latifundiária, né? Então, esse foi o primeiro ponto. Em resposta, e está aqui ó, no roteiro de vocês, não sei se está espelhado, tá? Tá aqui, ó, o comício da Central do Brasil reuniu cerca de 150 mil pessoas. Em resposta a esse comício, né, da Central do Brasil, veio a elite brasileira, a burguesia, a classe média alta, e vai fazer uma caminhada em São Paulo, tá? Chamada Marcha da Família com Deus pela Liberdade, tá? Qualquer nome desse atualmente não é eventual, não é por acaso, tá? Então, assim, tudo que vai pegando esses nomes na antiguidade, tá? Não é por acaso. Então tá aqui. A Marcha da Família com Deus pela Liberdade. O que é essa Marcha da Família com Deus pela Liberdade? É um movimento social, um movimento civil, organizado ali principalmente pela elite, pela classe burguesa brasileira, se manifestando contrário ao governo Jango. Então começa todo um movimento aí desfavorável ao Jango. E aí, o que vai acontecer? No final de março de 1964, o próprio ministro da Justiça ele tem um contato, tem um atrito com o Exército, e aí o Jango troca esse ministro, e o ministro falou que não, principalmente com a ala da Marinha, e o Jango falou que não iria punir esses membros da Marinha. Então, assim, houve uma quebra na hierarquia. Então, assim, houve uma desarmonia entre o governo executivo e a ala do Exército. E isso vai favorecer com que essa ala golpista do Exército, essa ala contrária ao comunismo, né, essa ala anticomunista, ela viesse a entrar como fator central aqui para a queda do Jango, né? E aí, um famoso e antigo membro do Exército chamado Olímpio Mourão Filho, olha só, ele aí de novo na cena brasileira, né? Olímpio Mourão Filho, só lembrando vocês, ele foi o mentor do Plano Cohen. O que foi o Plano Cohen? Vocês lembram? Falei para vocês sobre o Plano Cohen. Quem que é que lembra? O Plano Cohen foi aquele do Estado Novo, não é? Perfeitamente, Caio. Grande. Vargas falou que o Brasil estava sofrendo um ataque comunista que ia matar todo mundo, e aí, contra essa ameaça, ele ia falar a ditadura sobre o Congresso. Não tem lá.
Exatamente, exatamente. O plano Cohen, conforme você nos disse, então foi um falso plano elaborado pelo Olímpio Mourão Filho. Olha ele aí de novo, né? Olímpio adora um golpe militar e foi o que estabeleceu o golpe militar de 37, né? A implantação do Estado Novo varguista lá em 1937. O Olímpio Mourão Filho, ele comanda o golpe de 64 também, tá? O cabeça do Estado-Maior é o chefe, o general Humberto de Alencar Castelo Branco, que vai tornar-se o primeiro presidente da ditadura militar. Então, diante dessa instabilidade política, né, o exército ele começa a se movimentar. Existe, e aí eu queria pontuar isso para vocês, existe uma ala do exército que era totalmente contrária ao golpe de 1964. Você tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Há uma ala do exército que era contrária ao golpe de 64. Então, existem os prós e existem os contras. Não há nenhuma instituição onde há uma totalidade, 100% dos componentes com as mesmas ideias, tá? Isso pode ser em partido, pode ser em sindicato, pode ser em associação, pode ser em condomínio. Todos os lugares nós sempre teremos o que? Ideias divergentes. E dentro do exército também existia isso. Então havia uma ala que era contrária à entrada e à tomada dos militares, tá? Frente ao governo brasileiro. Só que essa ala oposicionista, ela meio que se conscientizou, permanecendo calada durante o movimento para a tomada do governo do João Goulart. Esse é o grande problema, né? E aí o que acontece? Forças militares, né, começaram a sair saírem de Juiz de Fora, tá? Tem um batalhão militar ali, começaram a se direcionar para o Rio de Janeiro. O próprio Jango, que estava no Rio, volta para Brasília, tá? Ele volta para Brasília. E aí essa cúpula, quando ele chega em Brasília, um clima muito desfavorável, um clima muito tenso, e o Jango acaba pegando o avião e indo para o Rio Grande do Sul, no dia 1º de abril de 1964. Por conta do posicionamento militar já dentro do Congresso Nacional. Se você buscar, tem fotografias de tanques do Exército em frente ao Congresso, na Praça dos Três Poderes, ali, prontinho para depor o João Goulart. O João Goulart ele vai para o Rio Grande do Sul, tá? O próprio Leonel Brizola queria montar uma frente de combate a essa ala governista, a essa ala do Exército, que já não mais apoiava o próprio João Goulart, tá? É importante dizer isso. O João Goulart, dentro dessa questão, ele não quer, para evitar um derramamento de sangue, ele vai se exilar no Uruguai. E no momento da saída dele, no dia 1º de abril, e a ida dele para o Rio Grande do Sul, quando ele viaja, ele sai de Brasília e vai para o Rio Grande do Sul, o presidente do Congresso Nacional, né, da Câmara dos Deputados, declara vaga a cadeira de presidente da República, nomeando como o presidente de transição o Reinaldo Manzini, tá? Então você fala assim, muitos, e o Congresso Nacional também, essa ala oposicionista, o denista, já sedenta para tomar o poder, né, em relação a essa questão aqui. Então, assim, quando o Congresso, né, já pega e fala e decreta que a presidência estava vaga, né, automaticamente observa-se uma quebra constitucional. É a mesma coisa, por exemplo, seria a mesma coisa hoje, diante de um quadro adverso do governo Bolsonaro,
ele faz uma viagem para o reduto dele, que é o Rio de Janeiro, né? E está tendo manifestações, movimentos, e aí ele pega, por exemplo, e o Rodrigo Maia vai lá e declara a vaga à presidência da República, né? Então, assim, isso é inconstitucional, né? Então, por isso que tem uma quebra. E nos bastidores, tá? Houve uma intensa participação, uma intensa organização por parte do governo norte-americano, né? Houve uma intensa movimentação com a imposição, e ali uma esquadra americana estava no Nordeste, ali, caso houvesse uma guerra civil, para os americanos entrarem e derrubarem o presidente brasileiro, né? E isso, pessoal, vocês vão ver com muito detalhe. Eu deixei, assim, dessa vez eu não gravei a aula, mas eu queria muito que vocês assistissem esse documentário chamado O Dia que Durou 21 Anos, tá? Ele está disponível nessa aula de hoje, vocês fazem, nós vamos fazer o debate. E já vamos, né, realizar as atividades. Como acabou a semana de prova de vocês, eu vou voltar lá eu vou voltar lá na página, no site de vocês, e já vou marcar a atividade de vocês da semana, né? Eu dei uma olhada eu falei com os meninos, então, assim, como acabou a prova, para mim vocês teriam mais alguma coisa agora. Como já acabou a avaliação de vocês, eu vou voltar lá e vou passar já uma atividadezinha para a semana que vem, que vai ser a listinha, tá? Falando sobre ditadura militar. Meninos, 10h20, então, boas aulas para vocês, boa semana, tá? A gente vai se vendo, como diz a música que eu cantei para vocês no início. Será que vamos conseguir vencer? Claro que vamos. Um abraço, fique com Deus. Valeu, um abraço, até mais. Até semana que vem, tchau. Valeu, valeu.